Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor. Vim contar para vocês uma experiência maravilhosa que eu tive com o Senhor há mais ou menos 2 semanas. Eu estava com a minha geladeira praticamente vazia, só tinha água e um ovo. Mas eu não falei nada para ninguém. A palavra do Senhor diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Desci a olaria, clamei ao Senhor para que Ele restituísse, todas as coisas. A palavra também diz que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu estava dormindo e na madrugada eu tive uma visão muito forte. Eu estava dentro da minha cozinha e na minha cozinha tem uma janela. E eu olhava, por essa janela para fora, para o meu quintal. E nos fundos tem um terreno de uma casa que foi pro leilão. O pessoal perdeu a casa. E tem um muro muito alto ali. E eu conseguia enxergar uma sacola. Só que eu não via o que estava naquela sacola, mas eu sabia que era algo muito bom. Então eu desejava pegar aquela sacola, só que a dificuldade, e a distância estava me impedindo. E de repente, aquela sacola veio voando até as minhas mãos. E eu consegui pegar. Ela veio na minha direção. Quando eu olhei dentro daquela sacola, tinha vários peixes maravilhosos, peixes novos, cheirosos, não tinha nada estragado. E tinha um papelzinho com uma data, dia 29. E nesse papelzinho também estava dizendo: vencido. E na hora que eu vi aquele nome, a pessoa que estava do meu lado achava que era o peixe que estava ruim, mas não era o peixe, porque eu sabia que o peixe estava bom. Deus colocou no meu coração naquele exato momento que nós já havíamos vencido. Eu olhava para o meu quarto e vi um guarda-roupa novo. E no momento Deus falou no meu coração que aquele guarda-roupa novo simbolizava algo novo. Algo que Ele estava fazendo na minha casa e no meio da minha família. Acordei, depois dessa visão acordei, e uma pessoa já foi me ligando. Eu atendi, e a primeira coisa que ela perguntou: como é que tá aí de proteína, que aqui no Nordeste a gente chama mistura. E eu falei para ela: tá difícil, mas vai melhorar porque Deus é fiel e vai prover todas as coisas. Ela pediu pro meu esposo ir lá, meu esposo foi lá na casa dela e ela mandou 3 peitos de frango, 2 pacotes de carne moída, mamão, verdura, macaxeira, batata. Muitas bênçãos vieram através dessa pessoa. Nesse mesmo dia, uma amiga que tem uma banca de frutas e verduras me mandou mensagem para ir buscar frutas e verduras. E ainda no mesmo dia, uma pessoa entrou em contato comigo e disse: olha, eu me juntei com os meus irmãos, e mandou para mim um Pix de R$150 que eu estava precisando para pagar uma conta. Dia seguinte pela manhã, uma pessoa me ligou e disse: olha, eu comprei um frango para você. Deus colocou você no meu coração e eu senti de comprar um frango para você. Então foi o dia que mais o Senhor derramou bênçãos. Aleluia. E foi abençoando durante toda a semana, até o final de semana. Meu esposo vinha na estrada, achou várias goiabas em perfeito estado, eu guardei. Eu estava sem fósforo, meu isqueiro tinha acabado o gás. Deus também proveu, o fósforo. Ele achou 6 caixas dentro de um copo, já estava ali reservado para mim. E o que eu quero dizer para vocês através desse testemunho: por mais que você tenha perdido tudo, se você não perdeu a sua fé, você não perdeu nada. Jó perdeu os filhos, os bens, a saúde, mas a fé estava intacta. E foi pela fé que ele venceu. Aleluia. A palavra vai nos dizer que enquanto ele estava orando, o Senhor virou o seu cativeiro e acrescentou em dobro tudo quanto Jó antes possuía. Foi restituído a ele. E a palavra vai dizer que o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Lá no início da história de Jó, você vai ver que ele era um dos homens mais ricos do Oriente Médio.
E o último estado pós-processo foi melhor do que o primeiro, ou seja, Deus restituiu na vida de Jó em porção dobrada. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu propósito. Hoje você não está entendendo, hoje está te machucando, mas no amanhã você vai entender. Lá em Jeremias 18, para o vaso quebrado se tornar um vaso novo, primeiro ele teve que se quebrar na mão do oleiro. E houve uma restauração. E a palavra vai dizer que o oleiro tornou a fazer daquele vaso um outro vaso, um vaso ainda melhor. Ele se tornou um vaso ainda melhor. Então tem momento que a gente passa por fases na nossa vida que parece que vem mesmo para nos quebrar. A gente se sente como aquele vaso, totalmente em cacos. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que haverá restauração sobre a sua vida e sobre todas as áreas onde houveram perdas. Aleluia! Haverá restauração do céu sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. Aleluia, glória a Deus. Nada ficará quebrado, porque haverá restauração do céu sobre tudo que é teu e sobre tudo que você tocar, porque Deus também vai te usar para restaurar. Glória a Deus.